É evidente que a Constituição ela veda censura prévia. A Constituição não proíbe censura prévia. A Constituição proíbe censura. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral. A prática de atos de improbidade administrativa e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes, pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos. Milhões de reais, dinheiro público e uma homenagem que pode custar o cargo do presidente. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu abrir o jogo sobre os limites do desfile com Lula. A ministra Carmen Lúcia e André Mendonça deixaram um aviso claro. A justiça está vigiando cada centavo e cada ação oficial. Você sabe onde termina a cultura e começa o crime eleitoral? Entenda o que está acontecendo nos bastidores do TSE. É evidente que a Constituição ela veda censura prévia. No entanto, o caso concreto possui algumas nuances importantes que eu gostaria de apontar. Embora aparentemente seja uma manifestação de natureza eminentemente cultural, não cabendo ao poder público a priori impedir que uma escola de samba promova homenagem a personalidades políticas, como é o caso, alguns aspectos fáticos do caso concreto chamam a atenção, e não apenas sob a perspectiva da propaganda eleitoral. Enumero alguns deles. Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E, em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, que, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Assim, em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Nesse sentido, caberá pelos meios próprios a devida apuração e processamento, caso se configure eventual prática. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas, o que deverá ser, no entanto, apurado em outro campo e não necessariamente no âmbito da presente representação. Assim, senhora presidente, eminentes ministros, com essas observações, eu acompanho a relatora
ainda em análise preliminar quanto ao indeferimento do pedido de liminar. É como voto, senhora presidente. Em primeiro lugar, a Constituição não proíbe censura prévia. A Constituição proíbe censura. Está no parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer censura intelectual, artística, e, portanto, ali está a questão posta de, sem se saber o que vai acontecer, porque não há sequer um dado objetivo sobre o que a escola vai fazer, e pode até resolver até a última hora não fazer. Então, nós estaríamos aqui antecipando algo que tudo indica acontecerá. E aí eu acho que neste caso, diferente de outros que nós já tivemos, mesmo em 2020, o ministro de 2022, o ministro Cássio Nunes Marques também estávamos, em que nós tínhamos um quadro, algo que estava para ser posto no ar sobre uma determinada situação que nós consideramos configuração de censura, configuração de propaganda eleitoral, e aí afastamos a ideia de censura. Entretanto, aqui seria algo que está posto ou anunciado que vai acontecer sem saber o teor, o quadro, a ocorrência, a participação, e isto sim seria para mim censura. Em segundo lugar, todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa Justiça Eleitoral, que já foi acionada, não se pode nem dizer que pode vir a ser. Está acionada como uma representação por propaganda eleitoral intempestiva. A outra anotação que foi feita aqui é que isto aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia, parece mais areia movediça. Quem entra sabendo que pode afundar. O Estado democrático de direito significa aplicação do direito a todos igualmente, não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral. Não pode haver realmente propaganda eleitoral antecipada, a legislação é clara, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo exemplar neste sentido de atuar com rigor, tempestivamente e rigorosamente. Razão pela qual é preciso que haja o cuidado sempre de, já neste momento, nós dizemos que não há os requisitos que seriam aqui presentes para que houvesse a liminar, que seriam basicamente a relevância do tema, sim, mas o risco concreto de algo que seria irreversível, não. Por isso é que a falta de um dos requisitos legais está se indeferindo esta liminar com continuidade do processo, pelo menos em relação a em relação ao representado e na forma posta por um dos representantes, já que um foi afastado por ilegitimidade nos termos do voto da relatora, mas com o realce dado a que a Justiça Eleitoral não está dando salvo-conduto a quem quer que seja, não está entrando numa área de que a matéria foi resolvida, ela foi resolvida só com o indeferimento da liminar, o processo continua, o Ministério Público, portanto, vai ser agora citado para manifestação, pode haver realmente um incumpridamento do quadro, do cenário fático e do cenário jurídico. Portanto, com essas ressalvas de que a continuidade do processo é necessário e a atenção e o rigor da Justiça Eleitoral devidamente lembradas a todas as pessoas, é que eu acompanho a relatora e proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, indeferiu a liminar com a adoção das providências que foram determinadas pela relatora, como voto
e esta proclamação do resultado.